Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma programação que eu tentei desenvolver, que é o barra única ignorada ou barra vermelha ignorada, né, que a gente chama. É uma metodologia que o Storm apresenta em alguns vídeos dele. Eu não sei se é ele o criador, certo, dessa metodologia, mas é uma metodologia que ele difunde bastante. O que significa o barra única ignorada? Basicamente falando, o barra única ignorada, nós teremos, por exemplo, fazer aqui nesse canto, a média móvel de 8 subindo e a média móvel de 80 também. E nesse caso, você utiliza algum indicador para mostrar para você a tendência, certo? Nesse caso aqui, como ele utiliza o 8,80, o backtest, ele foi feito em cima da 8 com a 80 na ponta da compra, beleza? E aqui, vou pegar o verdinho para fazer, nós teremos no mínimo 3 barras brancas, né, ou 3 barras verdes, 3 barras de alta, seguindo de uma barra vermelha ou uma barra preta, né? E depois o rompimento dessa alta, fazendo com que essa barra aqui ela fique isolada, né? Ela fique única, ela fique ignorada. Uma tentativa frustrada dos vendedores de colocar o preço para baixo e rejeitada logo em seguida na superação da máxima. Então o backtest ele foi baseado nisso. Esse backtest ele é um pouco modificado, porque o alvo disso daqui é 2 vezes, certo? A amplitude do candle. Esse meu backtest, como é um sistema que dá poucos sinais, eu utilizei a saída na média móvel de 80. Então, quando o candle fechar abaixo da média móvel de 8, desculpa, ele vai dar a saída do sistema. E, consequentemente, o stop é o mesmo do gain, né? Assim que ele fechar abaixo, se um candle subir e o outro já fechar abaixo, também ele vai contar do mesmo jeito. Beleza? Deixa eu excluir aqui. Vamos dar uma lida aqui, ó. O backtest utilizado no Eden dos traders, que é o que ele chama da média móvel 8,80, e tem que ser as médias exponenciais. A entrada é na violação da máxima do candle de cor contrária às últimas 3 barras de alta ou de baixa, né, se for compra ou venda. E o alvo assim que o candle fechar abaixo da MM8, é a média móvel exponencial de 8. Tem algumas observações que eu coloquei aqui. O backtest será realizado para 5 ativos do IBOV. A intenção não é fazer para todos os ativos, certo? É deixar a programação com vocês e vocês fazerem para os ativos que vocês acham que é necessário. Precisa testar em vários time frames, em vários ativos, porque é um sistema que vai funcionar melhor para uns e vai funcionar pior para outros, né? Então precisa selecionar bem os ativos. E eu coloquei 2 observações. Uma observação. A primeira é que o sistema possui um baixo número de sinais, como a gente já viu, dado que precisamos de, no mínimo, 3 barras verdes ou barras ascendentes, né? Barras subindo. Mas aqui eu vou ter que tirar isso daqui porque pode ser ascendente e ela pode ser uma barra de baixa, né? O sistema pode estar subindo, mas pode ser uma barra vermelha. Eu vou tirar isso e remover isso daqui. O sistema normalmente é dotado de um alvo 2x, 2 vezes o risco. Essa versão foi modificada baseada na premissa de que, devido aos baixos sinais, iremos alongar mais o trade acreditando na tendência. Foi utilizado o período de 1 do 1 até tal. Esse sistema ele precisa estar com as médias móveis bem inclinadas para poder ser mais eficiente, porque isso vai mostrar uma alta força da tendência ou daquela pernada, né, que você está entrando.
No nosso caso, a gente colocou um critério na programação para as médias móveis de 8 e 80 estarem ascendentes, mas ele só compara com o período anterior. Ele não faz uma comparação assim com 3 ou 4 períodos anteriores, porque os sinais seriam bem menores ainda. Então tem esse detalhe, mas isso tudo vocês vão conseguir mudar na programação e fazer as alterações, certo? Vamos descer aqui. Bom, o primeiro ativo que eu fiz o backtest é para Rent 3. Os ativos eu peguei de forma aleatória, tá? Não tem nenhum critério. Peguei Rent 3. Essa primeira quadro de imagens aqui, ele é no gráfico semanal e o segundo é no gráfico diário. Beleza? O gráfico semanal, o que que a gente observa? Um saldo líquido total de 9 mil, um prejuízo bruto, né? 201 reais, ou seja, um sistema extremamente lucrativo, um fator de lucro muito alto, um total de operações 7. Perceba que é um sistema que dá baixas operações, como eu falei. E dessas 7 operações, ele teve uma operação perdedora, né? Então, é comum você obter um percentual de operações vencedoras, uma taxa de acerto alta, por conta dos baixos sinais. Qualquer sinal que dê, devido à quantidade que é baixa, essa porcentagem ela vai ser mais alta. Então, isso aqui não é tão relevante. Como é um sistema seguidor de tendência, acabou sendo seguidor de tendência, né? Porque a gente vai utilizar a média móvel de 8. Isso aqui tende a ser entre 60%, 40%. Dependendo do ativo, pode chegar até 60%, 55% talvez. Mas normalmente 40%, 35%, 45%, ele vai girar nessa faixa aí dos 40%. Eu não sei esses casos quando a quantidade é bem mais baixa, ele fica dessa forma, mas isso aqui não impacta tanto. É uma razão, né, média, lucro-prejuízo de 7, e que é o payoff, e um drawdown, que é um rebaixamento do capital, máximo de 2%. Então, também devido ao baixo número de sinais, apesar da quantidade de tempo, o drawdown ele é baixo por conta da quantidade dos sinais. Beleza? Então a gente viu aqui que para Rent 3 no semanal, esse sistema ele é extremamente efetivo, mas perceba que de 2016 até 2021 ele só deu 7 sinais. Então é um sistema que você precisa ficar de olho, digamos assim, e quando acontecer você faz a entrada. Beleza? Vamos para o gráfico diário agora. Ó, perceba aqui a curva de capital, a curva ascendente. Também devido ao baixo sinais a gente vê ela mais assim, abaulada, né? Tem tantas variações. A gente vê poucas subidas e descidas aqui. Beleza? Aqui, ó, no gráfico diário, Rent 3. A gente já não teve uma satisfação, né, no modelo. Saldo líquido, R$ 700 e um lucro bruto de 8 mil. Você teria deixou na mesa 7.334. E teve um saldo de 700 apenas. Perceba que o número de sinais aumentou bem mais, foi para 19. A taxa de acerto, 47%, aquilo que eu estava falando. Um payoff de 1,22 e um drawdown de 671,26%. Então, uma dica que eu posso dar é para vocês testarem os time frames, 15 minutos, 60 minutos, 120 minutos, diário e semanal, e ver qual é o que melhor se encaixa ao modelo e qual é o resultado que fica melhor, beleza? Ó, perceba a curva de capital que já tem vários rebaixamentos, né? Aqui, né? Altas também, vários rebaixamentos que isso impacta no modelo. O interessante de uma curva de capital é que ela seja o mais
assim, como é que eu posso dizer? Que ela esteja para cima, certo? Mas ela não seja com muitas variações, assim. Ela seja pequenininha, assim, ó. E isso, a quantidade de dados impacta nessa distribuição. O próximo é o USE 5, também semanal e diário. Perceba aqui o saldo líquido aqui, 1.400, 82% taxa de acerto. O tema foi vencedor, um payoff de 3,44, total de 44%. A curva de capital, baixa o número de sinais, gráfico diário já aumenta o número de sinais, mas não é tão efetivo assim. R$ 37 apenas, deixou na mesa 2.261. Uma razão de lucro 0,73, também é um drawdown extremamente alto. Em algum momento aconteceu, olha lá, um drawdown muito alto. BPAC 11 também foi muito interessante no gráfico semanal, quase 100%, né? Aqui o valor, o lucro bruto, saldo líquido 21 mil, deixou na mesa 1.800, muito baixo, payoff 12,41, drawdown bem contido também, percentual das operações de investidores 50%. Perceba na quantidade mínima, né? Número de total de operações, 2, na qual ele errou uma operação. Mas nessa uma operação que ele pegou, ele teve todo esse lucro, porque ele ficou seguindo a média móvel de 8. Olha lá, a curva de capital dele, como 2 operações só, a gente não tem uma efetividade assim tão grande com relação à curva. Mas para o gráfico diário também é interessante, certo? Ele não é ruim para o gráfico diário, não. 6 mil, teve um prejuízo de 2.200 e pouco. Um drawdown normal, bom. 57% das operações vencedoras e drawdown 35%. Percentual de taxa de acerto, 57%. Fez 7 operações e dessas 7 errou 3 num gráfico diário, né, no mesmo período que a gente utilizou. A curva de capital dele aqui, ó. Frio também foi outro sistema que não teve operações perdedoras. Foram 6 operações, ó. 6 operações, 0. Então a taxa de acerto ele vem para 100%, mas isso não é tão relevante. A gente precisa verificar o lucro. Não teve nenhum tipo de rebaixamento, nenhuma operação perdedora, então ele também acaba que o drawdown não tem nenhum. Isso para o gráfico semanal, que é o primeiro quadradinho. Perceba a curva de capital. É bem mais interessante, né? Bem mais suave. E aqui para o gráfico diário, um drawdown também de 37%. Payoff 4,14, 45% a taxa de acerto. 1930 aqui, deixou 700 e pouco, também é interessante, certo? Precisa também calcular a expectativa matemática, que aí vocês vão conseguir calcular na mão mesmo dos ativos que vocês forem selecionando. E o NIP 6 também. Tema positivo. Quando você ganha, você tem um fator de lucro, né? Você ganha 10 vezes mais. 40% da taxa de acerto, payoff de 16. Drawdown baixo. 5 operações e 3 operações perdedoras. Beleza. Aqui para o gráfico diário dela também drawdown contido. Payoff interessante. 5 operações ainda, tá vendo? E o vídeo é esse. Eu vou deixar a programação para vocês fazerem um download. Espero que tenha ajudado. Vocês podem fazer as alterações que vocês desejarem para aumentar os números de sinais. E eventualmente, se alguém conseguir colocar um alvo de 2 vezes e colocar um stop também no sistema para fazer o original, digamos assim, vocês podem mandar uma mensagem aí, me avisar para me enviar para eu poder olhar também. Só mostrando, né, aqui no Profit,
Perceba que a gente está em V-VAR. Ó, tivemos no mínimo 3 candles acima da média móvel de 8. Um candle preto, né, o vermelho. E esse candle que ele pinta de vermelho assim que ele rompe essa máxima. É onde ele faz a entrada aqui em verdinho, tá vendo? E ele sai aqui quando ele fecha acima, abaixo da média móvel de 8. Certo? Então, se vocês colocarem... cadê? Se vocês inserirem uma regra de coloração, ele vai pintar aqui de vermelho. Vocês podem colocar também a regra de execução, né? Inserir regra de execução também para ele plotar aqui as setinhas. Ó, perceba aqui, ó, já fechou aqui embaixo. Aqui ele fechou aqui. Ó, aqui ele fechou mais aqui em cima. Tá certo? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou.